Deku estaria preso em sua própria mente. Quanto tempo havia se passado desde que ele se sentou no chão e tentou contato com suas reencarnações anteriores? Era um risco que ele estava preparado para correr, desde que conversou com Endeavor. Endeavor encarava Deku ainda meditando, se perguntando com outras pessoas que tipo de natureza tinha a individualidade do Deku, já que ele estava lá parado há quase 3 meses, seu corpo não cedia, seu corpo parecia estar ficando mais forte mesmo que só estivesse recebendo nutrientes externos. De volta no tempo, Endeavor e Deku discutem sobre o descontrole dele, e ambos sabem que os vilões estavam buscando explorar essa sua instabilidade. O que havia ficado claro no ataque do Nomu, eles iriam continuar tentar ocupar. Policiais já haviam morrido, e não importa que tentassem provar sua inocência, se ele continuasse solto, os vilões continuariam matando para tentar culpar ele. Ambos, depois de muito conversar, concordam em o enviar para Tartarus. Lá era o lugar mais seguro para ele. Ele poderia treinar sem preocupações. Quando tudo terminasse, eles poderiam explicar o que fizeram. Assim ninguém o encararia como vilão. Depois de chegarem na Tartarus, se passam algum tempo com Deku meditando e tentando acessar um pouco da mentoria dos antigos sucessores do One for All. Até que em uma dessas viagens, ele ouve sua própria voz, perguntando se ele gostava de fazer os amigos sofrer. Afinal, ele preferiu fazer tudo sozinho, deixando todos derramarem lágrimas por ele. De repente Deku fica assustado e sente como se seu corpo estivesse sendo atravessado e consumido por algo. Após alguns instantes, ele volta ao normal, mas tudo está escuro, e tudo que ele vê é ele mesmo, e pergunta o que está acontecendo, e o outro Deku diz que ele não vai mais sair dali. Deku sente verdade nas palavras dele, e pergunta quem ele é, e o porquê de estar com sua aparência. E o outro responde que era ele, ou ele mais forte, ou ele que estava escondido lá dentro, ou ele que podia ter salvado Ida, podia ter salvo a All Might, mas ele era muito fraco, medroso, e não conseguiu fazer nada além de tremer quando o momento chegou, e os dois morreram. Deku diz que não tinha sido culpa dele. Ele tentou lutar, ele conseguiu salvar Uraraka e Mirio contra Shizaki, mas o outro diz que não, foi ele. Ele havia cansado de ver a fraqueza tomar conta deles e assumiu o controle, e Deku tinha gostado de quando ele assumiu, e é por isso que ambos iriam lutar, e por fim ele quem assumiria o controle e pôr um fim nessa palhaçada. O outro vai pra cima de Deku e ambos começam a demonstrar suas habilidades de combate. Voltando mais um pouco no tempo. 3 dias depois do desastre da cidade de Eika, Deku teria ido para Tartarus, e na semana seguinte, os alunos teriam um treino de mídia, e logo chegaria o Natal, uma época quase feliz, e logo eles voltariam a fazer estágios. Bakugou e Todoroki estavam preocupados demais em se divertir, já que seu foco era fortalecerem suas individualidades, lutando um contra o outro. Quanto ao Uraraka, não conseguiria dormir muito bem nesses dias, sentindo a falta do Deku e como ele poderia estar naquele lugar horrível, mas também se esforçando para dar o seu melhor. Uma semana depois do Natal, Deku ainda estaria tentando entrar na sua própria mente. Ele já tinha sentido várias vezes de certa forma os antigos sucessores do One for All, e conversar com eles talvez fosse a resposta, algo que ainda estava faltando. Fumi, a irmã do Todoroki, chamaria ele, seu pai e os amigos do Shoto para irem jantar com eles. Iriam Uraraka e Bakugou somente. Durante o jantar, não seria tão tenso quanto no mangá, embora ainda um pouco. Todos eles conversariam como tudo de repente havia mudado, e que há pouco tempo estavam todos juntos. Então se foi o Ida, a All Might, e agora o Deku, mas logo todos eles estariam juntos. O irmão do Shoto, Natsu, pensaria se talvez a família deles poderia ser assim de novo algum dia. No fim do jantar, enquanto todos ajudavam a limpar, no momento onde Fumi e Shoto ficam sozinhos, ela diz a ele que não é como se ela se sentisse da mesma forma que o Natsu, cheia de raiva do pai deles, mas o que Shoto achava do Endeavor. Shoto diz que por muito tempo ele teve ódio do pai deles, mas que, quando conheceu Deku, tudo começou a mudar a partir dali, e sinceramente ele suspeitava de que eles pudessem ser irmãos, pelo fato de ambos terem nascido na mesma época, e era quando o pai deles procurava achar uma combinação perfeita de individualidades.
Fuyumi ficaria surpresa perguntando se ele tinha certeza do que estava falando. Shoto diz que nem ele nem o Deku tinham certeza, mas que se trataram como irmãos depois disso. E com o tempo, quando Ida se foi, quando a All Might se foi, ele viu como Midoriya foi consumido por aquilo até ficar da maneira que ficou. Ele era uma boa pessoa, que foi ficando cega com as coisas ruins que lhe aconteceram, e que aos poucos estava saindo daquilo. Era como ele via o Endeavor, alguém que ficou cego e perdido, mas que aos poucos estava tentando melhorar e se tornar uma pessoa melhor. Ainda não era a hora de perdoar ele, mas ele estava se esforçando para merecer o perdão, e ele tinha que dar essa chance a ele também. Deku tinha ele e os outros amigos para o apoiar, talvez Endeavor não tivesse, e por isso não melhorou até agora. Embora não parecesse, todos de ângulos diferentes estavam ouvindo a conversa deles dois. Bakugou já sabia disso desde a época do festival da UA, mas quanto ao resto, eles ficariam surpresos, e por não saber que o outro estava escutando, todos só decidiram fingir que não escutaram e seguiriam as rotinas normais. Endeavor ainda pensaria naquela possibilidade, tendo quase certeza de que era impossível Midoriya ser seu filho, mas que faria um teste mesmo assim. Faria sentido o poder de fogo dele, e como ele o controlava sem se machucar, talvez poderia ter acontecido. Indo embora no carro, Natsu teria sido capturado por um vilão que queria ser morto pelas mãos de Endeavor, mas graças a Bakugou e Shoto, ele logo seria resgatado, e Endeavor o abraçaria, dizendo tudo o que sente, pedindo desculpas por tudo o que ele fez, que não espera ser perdoado, mas que de alguma forma possa se redimir de tudo que havia feito até então. Natsu fica extremamente bravo pelas palavras de seu pai fazerem sentido, mas pelas mãos dele estarem sujas com o sangue de seu irmão, que ele havia matado Tora. O clima não ficaria nada agradável, e Natsu seria levado de volta para casa. Por fim, um mês e uma semana praticamente teria se passado desde que a Fronte de Libertação Paranormal e Aizawa junto com Mika estariam agora indo para Tartarus, por duas importantes razões. E lá lhes é explicado que Noumos são basicamente marionetes sem a alma, mas no caso do Kurogiri, um dos membros da liga que eles haviam capturado era diferente. Eles demoraram para perceber, mas a raiz de tudo isso estava ligada a um dos membros da UA, um que frequentou com eles, Shirakumo, e que existe uma grande possibilidade do Noumo conhecido como Kurogiri ter sido criado com base no corpo do Shirakumo. Miki não consegue entender como isso pode estar acontecendo, e Gran Torino intervém explicando que o Noumo que foi derrotado por Midoriya e Endeavor também tinha consciência e um claro senso de individualidade, além de buscar por adversários fortes. Depois de analisarem seu cadáver, descobriram sobre seu DNA, e era de um criminoso que lutava em lutas do submundo. Aizawa diz que então a personalidade havia sido preservada, mas a de Kurogiri parecia ser indiferente a ele quando lutaram. Sua forma de agir e falar eram completamente diferentes, e não mostrou a menor reação quando se encontraram. Gran Torino diz que pode ser devido a ter tido suas lembranças ocultadas ou apagadas. Se conseguirem fazer ele falar, tudo ficará mais claro, e pede para que reacendam a determinação de Oboro Shirakumo. Se o trouxerem de volta, as coisas podem mudar de rumo. Aizawa então fecha os olhos por um longo período de tempo, e os abre ativando sua individualidade em Kurogiri, que acorda quase que imediatamente, dizendo que não o vê desde o ataque a Iwei, e com isso eles começam a conversar, e Aizawa vai falando sobre como ele se sentia, que ele e o Miki se tornaram, e também a falar do passado dos três na esperança de que se Shirakumo estivesse mesmo lá dentro em algum lugar, ele poderia dar algum sinal, e em pouco tempo, as ondas cerebrais de Kurogiri começam a reagir ao poder do Aizawa, e aos poucos as sombras vão tomando forma, se tornando uma mistura do Shirakumo com Kurogiri, e Aizawa pergunta como ele se tornou assim e o que fizeram com ele. Shirakumo consegue apenas dizer: "Shota, o hospital." E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o poder de Aizawa se esgota de tanto que seus olhos ardiam por os manter muito tempo aberto, e chorando ele diz que sente muito, com Gran Torino dizendo que irá compensar eles por causar aquela dor neles algum dia, mas que tinha que ver mais uma coisa.
Depois de seguirem Gran Torino mais um pouco, eles chegariam na cela do Midoriya, onde Gran Torino explica que eles dois tiveram um plano para manter o Midoriya seguro. Ele disse que estava tentando acessar os antigos sucessores do One for All, que já tinha experimentado isso antes, mas parece que dessa vez foi algo definitivo. Ele estava há uma semana flutuando naquela sala, e de vez em quando saia algumas chamas do corpo dele, como se tivesse em uma luta interna. E ele nunca tinha visto nem a Nana Shimura nem o All Might fazerem isso, mas que a individualidade que Midoriya estava usando agora era da Nana. E pergunta ao Aizawa se pode manter o segredo, porque se em algum momento o Midoriya ficar perto de colapsar com o poder dele, Aizawa precisaria estar ali, até que eles veem um pouco de sangue sair da boca de Deku. E dentro da mente do Deku, ele e o outro ainda lutavam, não mais no chão voando um pra cima do outro, dando vários golpes um no outro, enquanto o outro ri dele, dizendo que ele é um fraco, e no fim, ele só vai ser devorado pela escuridão. Ele ia ficar parado chorando de novo e se culpando. Deku diz que sim, foi culpa dele. Ele ficou parado quando devia ajudar em vez de ter feito algo, e outro diz que é exatamente por aquela razão que ele iria continuar fraco, choramingando de novo e de novo. Deku diz que ele queria ajudar, mas ele não conseguiu, por isso ele estava tentando recorrer aos antigos sucessores do One for All. E o outro aparece na frente dele o golpeando como uma extrema força, fazendo Deku sentir uma dor que nunca tinha sentido antes, não de um soco pelo menos, enquanto o outro dizia que ele infelizmente ele não tá ali para ensinar nada. Eles dois queriam a mesma coisa, mas ele sabia como conseguir ao contrário do Deku, perguntando por que ele acha que onde eles estavam era só um enorme vazio. Ali era dentro deles, estava tudo sombrio por causa dele, que havia enchido a vida de sombras, e todos que ele amavam continuavam sofrendo por causa das escolhas que ele fez. Deku começa a ficar com muito mais raiva do que já estava do outro, e vai pra cima dele mais uma vez. Fala seus imperadores do comunismo. Vocês devem estar se perguntando que o maior canal de teorias do Brasil, ou mais conhecido como Yamoshi-Z, está fazendo nessa merda de canal. Muito bem, é que o nosso amigo Sr. Saitama decidiu se assumir como gay e agora ele está com vergonha de editar seus próprios vídeos. Por isso agora estarei editando esse vídeo. Não esquecem de passar no meu canal aí e me ajudar a chegar a 2.000 inscritos. E não esqueçam de comentar Sr. Saitama homossexual.